Maranata, eu sou Nelson. E eu sou a Alessandra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Coração Adventista. Então vamos agora para o nosso estudo de hoje. Bom, gente, tivemos um probleminha para a gente postar nosso vídeo da sexta-feira. Por isso a gente vai estar postando aqui o estudo de sexta, sábado e de domingo. E a parte de sexta-feira, o tema foi reflexão. Para você fazer uma reflexão do estudo da semana que a gente teve em relação à sua vida, em relação ao estudo da Palavra de Deus. Eu escolhi uma parte aqui que me chamou bastante atenção, que diz assim: não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser correto, nem o que o nosso líder religioso diz ser o melhor. Nossa salvação está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Na jornada em direção ao céu, temos um mapa dando todas as indicações do caminho e não temos que ficar fazendo conjecturas. Ou seja, queridos, nós temos um mapa que nos conduz para o céu. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, esse mapa aqui, a Palavra de Deus, ele vai tirar essa dúvida, ele vai responder essa pergunta. Então, que você possa fazer uma reflexão da sua vida em relação à sua comunhão com Deus, em relação ao estudo da Palavra de Deus, em relação à oração, que você possa cada dia consagrar a sua vida ao Senhor, a vida da sua família, e que a cada dia você possa buscar Deus em primeiro lugar na sua vida. Basicamente foi isso que falou a parte de sexta-feira. Amém. O tema da semana passada foi Revelações da Vontade Divina, parte 1. E o texto bíblico se encontra em 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 9. E também o capítulo 18, no verso 1. E o tema dessa semana é Revelações da Vontade Divina, parte 2. E o texto bíblico se encontra no Salmo 23. A parte de sábados, queridos, tem como tema decisão ao volante. Aqui conta a história de um jovem universitário, recém-graduado, recém-formado, que dirigia o seu carro de volta para casa. E aqui esse jovem ele ia pensando no seu futuro, em relação a emprego, em relação a estágios. E antes mesmo dele se formar, antes mesmo dele se graduar, ele já tinha se candidatado a algumas vagas de emprego. E aí ele estava esperando ser chamado. E aí durante a viagem, ele ali pensando nessas coisas, em relação ao futuro, em relação às decisões que ele ia ter que tomar, ele começou a falar sozinho, assim como eu e você às vezes falamos também, sozinho, começamos a conversar sozinho do nada. E de repente ele começou a orar a Deus, ele sentiu a vontade de orar a Deus e começou a orar dirigindo em voz alta, pedindo a Deus que Deus orientasse ele, que Deus desse uma resposta para ele, uma resposta do céu em relação aos assuntos do trabalho dele, em relação às decisões que ele iria tomar. E de repente, quando ele se aproximava em um cruzamento, um carro cruzou e quase causou um acidente. E aí aquele jovem ficou meio com medo do acontecido, e aí também ele rapidamente ele foi anotar a placa do carro que quase causou acidente com ele. E aí ele percebeu que aquela placa daquele carro era de um estado diferente, não era do mesmo estado que ele estava. Era de um estado que ele havia se candidatado a uma vaga de emprego. Naquele momento, ele percebeu que era uma resposta de Deus, da oração que ele tinha feito durante o caminho. Então, queridos, Deus ele responde a nossa oração. Só que ele responde da forma que ele quer, porque ele é Deus. E ele vai responder no momento dele, no tempo dele. Então não adianta eu e você querermos a resposta de Deus na hora, com a coisa mais rápida do mundo, porque não vai acontecer. Porque Deus ele quer o melhor para mim e para você. Então, assim como aquele jovem, Deus responde a nossa oração. Também cabe a mim e a você saber que a resposta é de Deus e não de outra pessoa. Que a gente possa saber identificar a resposta certa de Deus. Para isso, a gente tem que estudar a palavra de Deus. Para isso, a gente tem que ter comunhão com Deus, para a gente saber a resposta certa de Deus. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa acreditar que Deus responde a minha e a sua oração e que Ele vai dar a resposta que você precisa. Amém. Eu estudando, eu fico pensando assim, eu fico refletindo um pouco sobre, às vezes, alguns versos que eu gosto, às vezes alguns versos chegam à nossa mente. E eu separei aqui o 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 27 ao 29. Que diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas
e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então é como o Nelson falou, Deus responde a nossa oração só que no tempo certo. E para isso a gente precisa estar atento à voz dele. A lição de domingo é para você pegar o texto da semana, que é o Salmo 23, e escrever na sua versão bíblica preferida. Eu escolhi a Revista Atualizada, que a minha é na Bíblia do Caleb. A minha mesma tradução da dela, só que a minha é a Bíblia do Ancião. Só lembrando que o Salmo 23, que eu pedi para vocês copiar, que tem na lição, vai ser utilizado amanhã na lição de segunda-feira. Então vamos agora para a nossa perguntinha de hoje. Leia Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Como o texto é muito grande, vocês vão acompanhar na tela. Como Jesus se defendeu contra as tentações de Satanás no deserto? O que aprendemos sobre a Bíblia nesse relato? Mateus capítulo 4, de 1 a 11, é o relato que tem quando, assim que Jesus ele é batizado e ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E a resposta que eu marquei aqui foi a letra A, que diz: ele citou as Escrituras, a palavra de Deus é a nossa armadura contra a tentação. Então Jesus, ao ser tentado por Satanás, ele usa a palavra de Deus para se defender. E eu e você devemos fazer a mesma coisa, usar a palavra de Deus para nos defender. Mas para isso a gente tem que conhecer a palavra de Deus, para a gente poder se defender das tentações de Satanás. Amém. Nesse momento, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, Santo Eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo da lição. Amém. Obrigado por esse projeto maravilhoso, Senhor, que a gente está podendo aqui levar a Tua palavra a outras pessoas, que muitas pessoas possam assistir esse vídeo com as suas famílias. Enfim, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, possa abençoar cada pessoa que se inscreveu nesse canal, suas Amém. famílias, e que o Senhor possa ser com cada um deles, meu Pai. Também seja conosco, que o Senhor permaneça nos dando força, nos inspirando a cada dia para que a gente possa dar o nosso melhor para outras pessoas te conhecer. Amém. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Muito obrigado a você que esteve conosco. Já faço convite para você continuar durante essa semana estudando a lição e a palavra de Deus. Obrigado a você que se inscreveu no nosso canal, você que está chegando agora. Fique conosco que temos muita coisa boa por aí pela frente. Então não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Maranata!